Neste momento, as profissões não pedem isto. Neste momento nós temos a robótica, temos a inteligência artificial, temos uma série de características e capacidades humanas que são uma mais-valia em relação a estas mecânicas. É aí o 4.0 que chega. E são desperdiçadas, não é? Estão a ser... Exatamente. A formatação que estão a fazer nas escolas, na sociedade, na forma como nós interagimos, estão a fazer formatações que já não conseguem caber do nosso mundo atual, não é? Quando nós estamos a fazer um pensamento em que o que é dado valor é a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de adaptação, em que nós próprios temos que conseguir gerir as nossas autonomias, as nossas agendas. A maior parte das pessoas trabalham em trabalhos deste tipo, em que vocês têm a vossa criatividade e conseguem fazer o vosso trabalho de forma bastante flexível. Formatação e automação não pode caber aqui, não é? Pois, exato. E não cabe cabe aqui espontaneidade. Não cabe aqui, não cabe em maior parte dos sítios, não cabe na maior parte das indústrias, que são as tais 4.0. Então a escola precisa desta adaptação. Especialmente as crianças que estão numa fase mais precoce e que, se não forem formatados daquela forma, das aulas típicas, onde está o professor e o centro é o professor e não a aprendizagem, eu acredito muito que as crianças estão a conseguir ter uma aprendizagem que não é aprendizagem real, é decorar. Pois. Depois chegam ao teste, colocam aquilo que decoraram e agora, se a gente lhe perguntar, passado um mês... Não se lembram de nada. Não fazem ideia do que é que tiveram a estudar ali, não é? Então isto não faz sentido. Pois, não é isto que as pessoas precisam, não é isto que a nossa humanidade precisa. Claro. Nós precisamos de um trabalho bastante relacional, precisamos de um trabalho emocional, precisamos, por exemplo, neste momento, na maior parte do planeta, há problemas ao nível do suicídio, até mesmo numa fase mais precoce da vida, a adolescência é extremamente agressiva. Isto pode ser mudado. Isto pode ser trabalhado. Aquelas coisas que se falam... Vem da frustração, vem de tantos níveis de outras coisas. Se nós bloqueamos a criatividade, começamos a perder saída, começamos a deixar de ser mais humanos, não é? Exatamente. Até conseguir esta gestão, a não capacidade de gestão de emoção, também deriva desta coisa autónoma, deste automatismo e não autonomia. Muito bem. Não é? Pronto. E foi por aí que nós entramos, foi por aí que nós começámos a perceber. A nossa motivação, nós somos 5 pessoas no início deste projeto, que somos muito poucos para iniciar um projeto que depois começou a ganhar características bastante maiores. Então estas 5 pessoas tiveram o drive, o que elas precisaram foi, todas estão uma grande ligação a crianças, eu sou mãe, as outras 3 colegas também são, o meu marido também faz parte do projeto, também é pai dos meus 2 pequeninos, e também professoras que estão diretamente ligadas com as crianças. E o drive começou por aí, ou seja, nós realmente sentimos uma necessidade de fazer alguma coisa para estas nossas crianças não serem formatados neste mecanismo, nesta forma de estudo que não nos faz sentido, que não é natural, que não é tão humanizada. Tão humanizado e tão propício à aprendizagem, porque eles são tão curiosos, eles querem tanto saber. Se a gente começar a formatar a partir dos 6 anos... Então estamos a limitar e a condicionar em vez de expandir o universo deles, não é? Então começámos por aí e começámos a perceber assim... ok, então se isto não serve, vamos lá perceber o que é que existe que sirva. E começámos à procura dos projetos que nós gostávamos, que faziam sentido para os nossos filhos, e achámos alguns. Por exemplo, a minha filha está num sítio maravilhoso, que é o Camping Reggio Emília, que é uma vertente de estudo, que é o Reggio Emília, que é na natureza, que ela tem um espaço enorme no espaço onde está, na escola onde está, e o foco é brincar. E é aprender a brincar. Ela passa o dia inteiro na terra, descalça. Eu chamo-lhe o menino da meia praia. Que idade é que ela tem? Ela tem agora 4 anos. Ela está lá no Reggio Emília, no CIR. Ela deve ser super saudável para ela. Nunca teve doente. Nunca teve doente. Exatamente. Teve 2 gripes a vida inteira dela. Coisas, ganha mais anticorpos, uma série de e não é coisas, ela, não porque é? eu achei também, pensei o mesmo, que não, ela é resistente. Não, todos os meninos do CIR não estão doentes, que têm umas gripecitas, têm uns ranhinhos, aquelas coisas. E mais nada, nunca houve varicelas, nem sarampos, nem viroses, não. Estão ao ar livre, respiram ar puro, têm contacto com ela deve estar na rua, digo eu, para aí, se calhar, 300 dias do ano inteiro, se não for mais. Ai, que maravilha. É fantástico, é muito bom. Estão sempre na rua, a não ser que chova torrencialmente, em que pronto. Claro. E mesmo assim, quando chove, galochas, gabardines, rua. Fantástico. Faz lembrar o tempo da nossa infância, não é? Quando nós éramos crianças, o que é que nós fazíamos? Íamos brincar, íamos para a rua. E éramos muito mais saudáveis, não era? Eu lembro de devo ter varicela, uma coisa assim, mas... Exatamente. Pronto, uma das variantes desta história, desta forma de nós queremos chegar às nossas crianças é isto. Mas depois começámos à procura
E no ensino público não é isto. Pois. No ensino público a partida cresce, não é? São salas fechadas, onde os meninos estão Tem fechados. 15 minutos de intervalo. Até 15 mesmo minutos os de bebês, intervalo. logo a partir do berçário, começam logo a encafuá-los Todos e fechadinhos dentro de sítios. ali. Os pais têm que pôr coisas nos pés para entrarem e tal. Ai, meu Deus, que Sim. só falta É quase ao hospitalar daqui a quase, pouco. quase passar álcool nas paredes. Exatamente, que é para ficar tudo desinfetado. E pronto, e realmente começou por aí o nosso percurso. E começámos a perceber que, ok, a gente pode fazer uma escola. Estas 5 pessoas podem se unir a outras mães que nós sabemos que têm a mesma lógica de pensamento, não só mães, como professores também, e podemos fazer uma escola nossa. Mas depois também sentimos injustiça, não é? Porque, supostamente, diz-nos a nossa Constituição que o ensino é universal, inclusivo e para todos. Então, porquê é que há de haver alguns nichos que têm a possibilidade de ter mais e melhor e se a generalidade não tem? Como é que nós queremos uma sociedade inteira melhor e mais justa e mais consciente e mais preocupada se depois só os nichos é que têm acesso a estas coisas? Então achámos que não fazia sentido e começámos a tentar perceber como é que nós conseguíamos chegar mais longe a todas as escolas que a gente gostava muito de ser todas em Portugal. Até à data, este projeto específico é exclusivamente para o Montijo e Palmela. Porque teve que ser realmente... Foi uma decisão que nós tomámos, podia ser um projeto nacional, mas acreditávamos que a capacidade de transformação não era muito grande num projeto nacional. Então, se começámos uma fase mais pequena agora, Pois. mais central, mais junto de nós, Ninhos. e que depois, a partir daí, conseguimos crescer. E então fizemos aquilo que se chama o Orçamento Participativo Português, que é, qualquer comum cidadão se pode fazer um projeto e se pode candidatar, e a partir daí existe uma pré-aprovação ao nível do Orçamento Participativo Português e segue para votação se for aprovado. Certo. Nós seguimos para a votação. Nós estamos neste momento à espera de ter votos suficientes para poder começar a mexer um bocadinho nestas nossas escolas, neste caso só no Montijo e Palmela. Serão, digamos, as escolas piloto. As escolas piloto, exatamente. Em que nós já falámos com as câmaras municipais, ambas, tanto Palmela como Montijo, tivemos um apoio fantástico por parte das 2 câmaras municipais, porque eu costumo dizer que nós não estamos a partir pedra, nós não estamos a fazer nada de novo. Tudo aquilo que nós nos propomos já existe a ser feito em várias escolas, em Portugal, não no estrangeiro. Eu costumo dizer, quando falo do projeto, que nós gostávamos de uma escola tipo a Finlândia, porque é muito relacionada, as pessoas conhecem muito bem o modelo de escola Finlândia. Mas em Portugal já existem escolas tipo Finlândia e funcionam muito bem e são públicas. Por exemplo, há uma muito próximo de nós, que é a Escola de Casal do Sapo. E quais são as características dessas As escolas? Só para as características- pessoas perceberem lá em casa, até mesmo de se interarem do projeto que é e o poderem ser votar. tipo Finlândia, né? Exatamente. Exato. O que é que isto quer O dizer? modelo, qual não é o Está modelo? sempre frio lá. Não? É trazer a neve para cá e os skis. Era muito bom, mas fica na Serra da Estrela. Não, basicamente o que nós gostaríamos desta escola é o centro será o aluno e a cooperação com o aluno. E em vez de haver metas curriculares muito específicas, existe uma flexibilidade daquilo que as crianças podem ou não aprender. E depois, o ensino é integrado. Por exemplo, nós não estudamos matemática apenas sabendo 2 e 2 são 4, não é? Isto é matemática dada de forma típica escolar. Certo. Mas se nós, por exemplo, fizermos uma integração das várias disciplinas, nós podemos dizer assim, olha, diz-me uma coisa, o que é que te apetece saber? Eu gostava de saber como é que era a China. Porque as crianças são curiosas, por si só, não é? Ok, então bora lá descobrir como é que é a China. Então, que tipo de cultura existe na China? Já estamos a falar aqui de uma área, se calhar, história, em que nós podemos falar sobre a história, como foi criada a China. E agora dizemos, olha, imaginemos que vamos fazer uma viagem até à China. Vamos contar quantos quilómetros nós precisamos para fazer até lá chegar. E aqui estamos a entrar na área da matemática. Depois podemos perguntar quais são os países que nós temos que passar de Portugal à China para Vamos contar conseguir os saber. países. Vamos à e fora. geografia. Vamos à geografia. A geografia, claro. Eles estão a aprender todos os conteúdos programáticos que Depois são podemos exigidos. ir à história das artes visuais, Ora, nem mais. É isso mesmo. passar pela literatura. É isso tudo. É só isso. Ou seja, a transformação parece assim uma coisa, um monstro gigantesco, mas não é. É apoiar a criança no seu caminho, porque eles são curiosos por natureza, não é? E é claro que a gente não chega a um lado nenhum e dizemos assim, agora vamos transformar isto tudo. Não, ninguém faz isto, não é? Cada um sabe a sua vida. Os professores estão lá e são extremamente bons daquilo que fazem, são mesmo muito bons. E, além disso, já existem diretrizes do Estado que dizem que há necessidade de fazer uma flexibilidade curricular. E o que nós gostaríamos de fazer é só isto, é o apoio nesta flexibilidade curricular que já deriva de cima, não somos nós que dizemos, o Estado está a pedir às escolas para o fazerem. É esta flexibilidade curricular que é possível fazer, tentar adaptar aquilo que eles têm que aprender à curiosidade natural que eles já têm. E se calhar uma criança quer ir à China, a minha filha gosta de foguetões,
Porque E não diz ir que à vai ser Lua. astronauta. Ou outros planetas. Vamos embora fazer um... Eu já lhe disse, tudo bem, ela só tem 4 aninhos. Vamos fazer um As pessoas foguetão. também têm que ter uma abertura muito grande e têm que... Acompanhar o ritmo da criatividade. Exatamente. Isso é uma dificuldade. Pois, efetivamente. às vezes é também adaptarem-se ao modelo da criatividade e não ao modelo do chapa 5. Exatamente. Porque por Porque vezes... são pequenas mudanças que nós Exatamente. podemos E fazer. depois os manuais escolares, o que é que se fazem? Eles estão lá todos e a gente usa-os na mesma. Usa-se? Porque tudo o que lá está é possível utilizar. Pode ser aplicável. Pois. Tudo o que está nos manuais. Agora, se calhar, estudar daquela forma é que acaba por não ser a forma de uma aprendizagem real. Aquela forma de Muito estudo. quadrada. E já está tudo estudado, já está, não somos nós que dizemos, não somos nós a projeto de escola 4.0 temos. Não, isto está tudo errado. Não, há toneladas de estudos, estudos catedráticos. Por exemplo, uma das coisas que nós começámos no nosso percurso a perceber é que havia um professor em Portugal que é incrível, que é o professor José Pacheco. O professor José Pacheco, ele já chegou a ser, inclusive, Ministro da Educação em Portugal. Não sei se é Ministro efetivo, se era uma das pessoas que estava a apoiar o Ministério da Educação, que eu acho que é mais assim. E ele já fez este estudo e ele construiu a Escola da Ponte há 47 anos. Uau. Não foi ontem. Onde é que Merece uma eternidade. Fica no norte do país, eu não me consigo recordar a terra exatamente, mas eu depois também posso confirmar. E ele já fez este modelo lá. E os alunos da Escola da Ponte, porque é uma coisa que muitos perguntam, e eles aprendem? Será que esta liberdade permite que as crianças consigam aprender aquilo que lhes estão a querer ensinar? Como é que é depois? Exato. Como é que é a faculdade? Eles entram para a faculdade, não é? Eles acabam o 12º ano, eles têm boas notas. Isto é um bocadinho Mas essa assustador era para os pais. a preocupação. Isto é um bocadinho assustador, não é? Então agora vamos mudar isto e depois. Há provas que isto funciona? Há. Os meninos da Escola da Ponte, por norma, eram os melhores em Portugal. Uau. Está tudo provado, não é? Está lá. Esta é portuguesa, mas há outras. Por exemplo, há o movimento Comparte, que já faz exatamente o mesmo. Existe a Rede Viva, que estava também com o apoio do professor José Pacheco, que também fez uma série de alterações ao nível da escola. O Projeto Farol. Há muitos projetos em Portugal. São aqui, ali, são pequenos projetos. Pontuais. Nós, na nossa continuidade, percebemos que havia uma formação com o professor José Pacheco, que ele vinha a Portugal, ele está neste momento a viver e sede em Brasil, porque tem uma série de projetos a decorrer no Brasil. Mas ele veio a Portugal fazer a formação. E nós todos fizemos a formação com o professor Pacheco. E então, nesta formação, nós tivemos, por exemplo, 1000 pessoas dentro da formação, em todo o lado no país. Existem núcleos de trabalho espalhados por todo o lado no país. Ou seja, Portanto, a implementação do projeto não há de ser assim tão difícil. não é. Como se não houvesse isso, não é? Exatamente. Não é. Já há Se fosse professores uma com coisa esse... completamente essa nova. linha. Exatamente, do zero. não é partir pedra, não é? Por exemplo, estava a dizer-vos há pouco, mas ninguém ouviu, fomos só nós, mas pronto. Relativamente ao projeto Âncora, que é o projeto que o professor Pacheco está a fazer no Brasil e que fez parte, agora já não está incorporado nesse projeto. O projeto Âncora foi criado no centro de uma favela no Brasil. Uma favela extremamente problemática, como a maior parte, infelizmente, são. E foi feito como um projeto de escola. Neste âmbito, nesta forma de escola, que é uma escola muito mais aberta. E uma das características das escolas é que são abertas à comunidade. Porque são comunidades de aprendizagem, não são fechadas. Por exemplo, se uma criança gosta de história, porque é que não se leva a um museu? Porque é que não se fala com uma pessoa da Terra que tem 90 anos e que sabe tudo sobre a Terra onde ela está? Porque é que não se lhe mostra um barco que está a ser construído e que foi, por exemplo, no Montijo, havia os barcos que transportavam o sal do Montijo para Lisboa e que ainda existem? Porque é que não se vai ver aqueles barcos, perceber porque é que existiam, o que é que serviam? Pronto. Isto é a lógica desta forma de comunidade participativa, em vez de ter uma escola fechada com os meninos dentro das aulas, com os seus professores. Então, neste projeto Âncora, eles conseguiram mudar uma favela inteira. A comunidade integrou-se de tal maneira no projeto de escola, percebeu de tal maneira a necessidade e aquilo que criava. O projeto de escola Âncora criou, por exemplo, hortas para conseguir alimentar aquela favela de forma mais natural e orgânica, porque a comida era uma coisa tida de uma forma muito próxima do mundo industrial, comida industrializada, perdeu-se a ligação à terra e à capacidade de fazer as coisas de uma forma mais orgânica. Eles abriram essa possibilidade. Ao fazerem, começaram a criar postos de trabalho, porque depois a comida foi confeccionada para a escola junto da comunidade, e foram crescendo desta maneira, em que foi quase erradicada a criminalidade dentro da favela. Que é uma coisa fascinante no Brasil. Não há tráfico de droga naquele sítio.